Salve, salve rapaziada, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá a hora que você tá acompanhando esse vídeo, perdão a voz, perdão essa cara de sono. Hoje estou gravando esse vídeo às 6h20 da manhã. Acabei de acordar, só tirei o pijama, meti uma camisa aqui pra ficar um pouco mais apresentável. O dia vai ser completamente corrido, muito trabalho pra gente fazer. Então, na correria, gravando esse vídeo que também vai ser bem breve, bem curto. Mas pedindo aqui o seu like, pedindo aqui a sua inscrição, pedindo aqui a sua participação. Sempre se inscrevendo aqui no canal Henrique Eck. Beleza? O tema de hoje é Campeonato Carioca e a sua última rodada que irá acontecer nesse fim de semana. Ontem nós tivemos a conclusão, da quinta rodada. O empate do Vasco em 0-0 contra a equipe do Madureira. Madureira era mandante, mas acabou jogando em São Januário com até mais torcedores da equipe do Vasco. Teve uma treta no final do jogo, o Vasco teve inúmeras chances de fazer gols, 2 bolas na trave, o Pumita acabou perdendo um pênalti. E isso nos deixa com 2 situações importantes da gente ficar de olho na última rodada. Isso porque tanto o Vasco, tanto o Flamengo tem a chance de irem para o grupo X, que é o grupo, o quadrangular final contra o rebaixamento. Lembrando o regulamento do Campeonato Carioca, são 2 grupos de 6, os 4 primeiros avançam a fase mata-mata de cada grupo, e os 2 últimos, tanto do grupo A, tanto do grupo B, vão de novo para esse quadrangular, para aí sim, os 2 piores do quadrangular serem rebaixados. E podemos ter tanto Flamengo, tanto Vasco nesse quadrangular de rebaixamento. Eu comecei a falar do Vasco e como ele tem a situação mais tranquila, é só ele vencer o seu jogo na rodada final, porém é contra o Botafogo. Se o Vasco vencer, a situação dele é muito fácil. Venceu, está classificado, porque ele é o 4º colocado do grupo A com 8 pontos, e o Sampaio Corrêa tá na zona de rebaixamento nesse momento com 7 pontos. Então se o Vasco ganhar, já era. Se o Vasco empatar, é só o Sampaio Corrêa não vencer o Flamengo. É isso. Se o Vasco empatar com o Botafogo, é só o Sampaio Corrêa não vencer o Flamengo. E se o perder, a mesma situação. Então a vida do Vasco é um pouco mais tranquila. Já a situação do Mengão, ela chama bem atenção, porque o Flamengo nesse momento ele só tem 4 pontos na competição. Tô aqui olhando a tabela também para não falar besteira para vocês. O Flamengo tem apenas 4 pontos na competição. O Flamengo, para ele se classificar, ele precisa vencer o seu jogo contra o Sampaio Corrêa. Vencer o jogo contra o Sampaio Corrêa, ele ainda assim precisa que ou Madureira, ou Boa Vista, ou Nova Iguaçu não vençam os seus jogos. Madureira e Boa Vista precisam perder. O Nova Iguaçu pode até empatar o seu jogo contra a Portuguesa do Rio. Mas o Flamengo tem que vencer. Para o Flamengo não depender de ninguém, de absolutamente ninguém, ele precisa, de novo, que Madureira e Boa Vista percam, isso é de fato. Mas para ele passar esses 2 times da classificação, ele tem que vencer por no mínimo 4 gols de diferença. Ainda existe uma chance mínima de o Flamengo se classificar com um empate. Isso é, o Flamengo empataria com o Sampaio Corrêa, o Nova Iguaçu teria que perder por no mínimo 3 gols de diferença da Portuguesa do Rio, e aí sim o Flamengo passaria. Ou seja, ou o Flamengo vence, ou ele está de fato nesse grupo X, nesse grupo de rebaixamento do Campeonato Carioca. O Flamengo deve vir sim com a sua força máxima. O jogo é no sábado às 11 da noite. E aí vai mais um erro gigantesco que a FERJ, Federação do Rio de Janeiro, comete. Você vê no Brasileiro, você vê em outros estaduais, última rodada são todos os jogos no mesmo horário. Não. O Flamengo vai entrar em campo
no sábado, já sabendo o que precisa ser feito. Isso porque o jogo entre Portuguesa do Rio e Nova Iguaçu é às 5 da tarde e o jogo entre Bangu e Boa Vista é às 6h30. O Flamengo só joga às 9 da noite no sábado. E ainda mais a questão do Vasco, né? Porque o jogo que interessa realmente pro Vasco é o Flamengo Sampaio Corrêa, pro Vasco saber a questão da sua classificação. O Vasco só jogando no domingo contra o Botafogo às 6 horas da tarde. Completamente errado, né? Porque um time já vai saber o que precisa ser feito no seu jogo, toda aquela questão. Outro ponto que, entre aspas, favorece o Flamengo, mas isso aí é uma questão de calendário, é que todos os seus adversários jogam fora de casa. Tanto o Nova Iguaçu vai jogar no Luso Brasileiro contra a Portuguesa, o Boa Vista pega o Bangu em Moça Bonita, e aí o jogo que, caso esses dois dê errado pro Flamengo, o Madureira também joga fora de casa contra o Volta Redonda, esse jogo no domingo às 5 da tarde. Então, tá mais fácil, eu acho que os dois times classificam, mas a gente tinha que vir aqui comentar, né, um pouco sobre isso. Eu citei muito e critiquei muito essa mudança, né, dos estaduais no começo do ano. Falei bastante do Paulistão. Eu acho que o Paulistão também tinha que ser desse jeito, né? Eu acho que o Paulistão tinha que ser dessa maneira, com 2 grupos de 8, fazer apenas 7 rodadas e tudo mais. Ah, mas os clássicos é quem paga a conta. Os clássicos é quem paga a conta. O Flamengo teve 2 clássicos, Fluminense e Botafogo. O Vasco a mesma coisa. Não tivemos Flamengo e Vasco nessa primeira fase. Um clássico tem que cair, mas é pro calendário conseguir sobreviver a essas mudanças sem ter inúmeros jogos logo pesados no início de ano. Ainda mais no Carioca, é mais tranquilo, que de fato é só os clássicos. Você pega a Volta Redonda, desculpa, sem expressão nenhuma, e eu não tô aqui difamando a imagem do time, é realidade. Bangu, a mesma coisa. Sampaio Corrêa, meu Deus, nem se fala. Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro. Eu nunca tinha ouvido falar o nome desse time. Madureira, Boa Vista. É diferente do Paulista, que você pega Mirassol, que tá na Série A. Red Bull Bragantino, que tá na Série A. O Novo Horizontino, que Série B e sempre brigando. É completamente diferente. Então, se o Carioca conseguiu fazer esse tipo de campeonato com 2 grupos, eu acho que o Paulista também poderia ter feito da mesma forma. E a má gestão que o Flamengo teve nesse início de ano, né? Uma gestão horrível. Ele empata na estreia com a Portuguesa do Rio, que é o jogo da 5ª rodada, mas que foi antecipado justamente pela final da Supercopa. O Flamengo só empata esse jogo e depois vem de 2 derrotas seguidas. Viu que a coisa ia azedar no Campeonato Estadual, volta com seu time titular só na 3ª rodada no clássico contra o Vasco, vence, vem na sequência no clássico contra o Fluminense, perde e fala, meu Deus, só temos 4 pontos. E aí vem a derrota pro São Paulo, a derrota pro Corinthians, e até mesmo o time titular do Flamengo não tá conseguindo dar conta do recado e vencer os seus jogos nesse começo de ano. Vai vir agora mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Eu esqueci agora com quem o Flamengo pega. Deixa eu ver se a internet me ajuda e eu pego aqui rapidinho pra vocês. Mas de qualquer forma, eu acho que o Flamengo deve vir com um time um pouco alternativo nesse jogo do Brasileiro. A internet me ferrou agora, peraí. Eu acho que o Flamengo deve vir contra o Internacional amanhã às 19 horas. Então contra o Inter amanhã, 7 da noite, no Maracanã. Eu acho que vem com um time alternativo porque o Flamengo não é só a questão de se classificar e tudo mais estadual. É a questão de não ter 4 jogos a mais, né, no seu início de temporada. Embora, sim, eu acho que se o Flamengo for para esse grupo X, o quadrangular de rebaixamento, o Flamengo não vai cair. Aí vai ter que mostrar força, aí vai ter que pedir força e deve passear nesse grupo. Mas mesmo assim é um certo vexame num começo de ano que está sendo muito turbulento para o Flamengo. Falei bastante, mas é aquela coisa, né, também. O Flamengo pode salvar o Vasco. Porque o Flamengo vencendo, o Vasco tá suave, tá tranquilo. Nem precisa vencer a equipe do Botafogo, porque já tava com 8 pontos, tá 1 ponto a mais do que o Sampaio Corrêa, que é o
primeiro da zona de rebaixamento do grupo A. Então, se o Flamengo vencer, ele ajuda o Vasco tá até mais tranquilo no último clássico da primeira fase no Campeonato Carioca. Falei que o vídeo era curto, desculpa se eu tô meio perdido, mais uma vez, perdão a voz de sono, perdão a cara de sono. Hoje o dia vai ser insano corrido, eu só queria fazer um videozinho curto pra postar pra vocês por aqui, porque a gente tá nessa pegada legal. Fiz um propósito que vão ser 21 dias de semana, obviamente, seguidos, 3 semanas aí com vídeo todo dia, pra gente ver como que esse canal reage. E tô gostando bastante da participação de vocês, também lá nas minhas redes sociais, @IEKHenrique, me siga por lá também. Fechou? Forte abraço a todos, fique com Deus, tchau!